Fala galera, é Cris falando e vamos começar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Dragon Ball Super e o mangá 55, que foi sensacional. Nesse vídeo vocês vão ver tudo o que aconteceu nesse capítulo detalhadamente, cheio de curiosidades. Por exemplo, Meros é um anjo, é um aprendiz e é uma criança. O Goku finalmente terminou o seu treinamento, está perto de confrontar o Moro. Então vocês vão ver tudo nesse vídeo detalhadamente. Mas antes de começar o vídeo, é muito importante que você deixe o seu like para dar aquela fortalecida. E também, se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal, assim você vai perder nenhum vídeo épico como esse aqui. Então, dado todo o recado, vamos direto ao treinamento! Então galera, esse capítulo já começa no Palácio de Zeno-sama, com o Daishinkan conversando com o Whis. Ele acaba falando que enviou o Meros, que é um aprendiz de um anjo, para o universo número 7, para que ele pudesse entender e compreender as coisas que tem nesse mundo, para ele ter uma visão ampla sobre as coisas. Ou seja, com essas palavras de Daishinkan, a gente acabou descobrindo que Meros é um anjo e além disso, ele é um aprendiz. Mas vocês vão ver que ele não é qualquer aprendiz de anjo, e sim, ele é uma criança. Mas vamos continuar aqui, pois o Whis acaba respondendo que ele está ciente sobre essas coisas sobre o Meros. Então o Daishinkan acaba dizendo que todos os anjos têm que ser imparciais. Enquanto eles se manterem dentro da lei, não haverá nenhuma restrição do que eles podem ou não fazer. Ou seja, se o anjo estiver dentro da lei, o Daishinkan não pode interferir, não pode fazer nada. E ele também acaba falando que o Meros entrar na Patrulha Galáctica foi uma ótima escolha, porque assim ele vai conseguir observar o lado do bem, o lado da virtude. Então tudo indica que um anjo também pode desviar do caminho do bem. Mas vamos continuar aqui, pois o Whis responde: parece que isso influenciou ele, certo? O Daishinkan acaba dizendo que sim, isso acabou influenciando ele, mas ele acaba dizendo que não vai permitir que o Meros viole a lei dos anjos. Então ele acaba falando que o Meros já passou dos limites e ele vai ter que sair da Terra. Mas é nesse momento que o Whis diz o seguinte: Daishinkan, não se preocupe, pode deixar que eu tomo conta desse caso. Até porque o Meros está limitado por conta da sua atividade na Patrulha Galáctica. Ele só está usando armas do mundo inferior, não está nem sequer usando seus poderes angelicais. Nesse momento ele não está fazendo nada demais, além de estar treinando o Goku, assim como eu também já fiz com ele. Então o Daishinkan acaba falando que o Whis só fez isso porque ansiava pelas comidas que existem na Terra. Então o Whis começa a dar risada e diz que fez tudo calculadamente. Então o Daishinkan fala: beleza, eu entendi, não precisa ficar dando migué não. Mas é nessa que o Daishinkan acaba dizendo que o Meros chegou perigosamente a quase quebrar as regras dos anjos. Então ele acaba dizendo que vai deixar o Meros a cuidado do Whis. O Whis ali se curva e agradece muito ao Daishinkan. Então ele pede para que o Whis fique de olho nele, até porque ainda que ele seja uma criança problemática, ele não quer perder nenhum anjo. Então ele já acabou descobrindo que o Meros estava numa espécie de castigo, então ele tinha que ver o lado bem das coisas, e ele é um aprendiz e é uma criança. Mas agora vamos mudar de cenário e vamos falar sobre um dos patrulheiros galácticos que não consegue entrar em contato com o planeta de Adrati, aonde o Vegeta está treinando. Mas é nessa que ele não consegue entrar em contato com o planeta de Adrati, ele vê uma nave percorrendo pelo mesmo planeta. E já que nós estamos falando sobre o planeta de Adrati, a gente consegue ver o Vegeta treinando muito, se esforçando, suando pra caramba. Então o grande ancião daquele planeta, o mestre de Vegeta e o mesmo de Goku, diz que o Vegeta tem uma força de vontade incrível e seu espírito é mais poluído do que o do Goku, que fez isso em pouco tempo. O Vegeta nervoso ele diz: mas é claro, Kakaroto não se compara comigo. Então o grande ancião acaba dizendo o seguinte: então vamos começar ensinando a você as nossas habilidades. Então o Vegeta diz: aleluia, já estava na hora, né?
Então o grande ancião estende as suas mãos ali na frente de Vegeta e acaba sarando todos os seus ferimentos, restaurando ele completamente. Então o Vegeta fica completamente assustado. Isso é cura? Então significa que eu vou aprender uma técnica incrível como essa? Então o grande ancião começa a dar muitas risadas e diz para o Vegeta não se iludir, pois essa técnica é de alto nível e ele vai ter que aprender uma técnica básica: o teletransporte. O Vegeta fica meio que assustado e diz: o que? O teletransporte é uma técnica básica? E nesse momento que eles estão conversando, o grande ancião vê um estrondo em seu planeta. E os Yadrats também percebem de longe que se alguém que chegou em seu planeta tem espíritos maus. Então um dos patrulheiros também chega no planeta de Yadrats e avisa que esses seres que chegaram ali são aliados do Moro. Então o Vegeta diz que não vai permitir que eles destruam esse planeta. Mas antes do Vegeta encarar esses inimigos, o grande ancião acaba falando para o Vegeta para ter cuidado com o seu poder. Então a gente acaba percebendo que são todos os prisioneiros que o Moro acabou soltando. Estão colocando terror lá no planeta de Yadrats. E eles percebem que aquele planeta tem bastante energia vital para o Moro. Então ele resolve pegar o seu radinho e dar uma chamada no Moro. Mas o Vegeta fala assim: até parece que vou deixar que você pegue o seu smartphone para fazer uma ligação para o Moro para avisar que aqui tem energia vital. Então é nesse momento que o Vegeta aponta o seu dedo. Ele só queria atacar uma pequena energia ali no radinho, só que saiu uma energia completamente gigantesca, que minha Nossa Senhora, o próprio Vegeta ficou espantado com o seu imenso poder. Então a gente consegue ver o rastro que a energia de Vegeta causou. Ele só queria destruir o radinho. O Vegeta fica olhando para sua mão extremamente assustado e diz: mas o que foi isso? Então o grande ancião usa o seu teletransporte, se aproxima do Vegeta e diz: eu falei que era para você ter cuidado com seu poder, você que está destruindo o nosso planeta. Então o Vegeta pergunta o que foi isso, e o grande ancião acaba dizendo que esse é o poder original do Vegeta. Antes de começar o treinamento, o corpo e espírito de Vegeta era completamente desequilibrado, e por conta disso o Vegeta não conseguia usar todo o seu poder. Então o príncipe dos Saiyajins olha para suas duas mãos e diz: então isso significa que eu estou mais forte? O grande ancião acaba dizendo: exatamente, você está incrivelmente mais poderoso. Então o Vegeta, com seu novo poder, não teve nenhuma dificuldade contra esses prisioneiros, e não é à toa que um deles chegou a se transformar, mas de nada adiantou. O Vegeta acaba dizendo o seguinte: se eles não entrar em contato com o Moro e voltar para a prisão galáctica, ele vai poupar a vida de todos. Então esses prisioneiros resolvem fazer o que o Vegeta mandou, até porque é melhor poupar a vida. Mas nessa que eles estavam indo embora, a nave espacial deles tem um probleminha e acaba sendo destruída com todos dentro, ou seja, todo mundo foi eliminado. Mas é nessa que a gente muda de cenário e vamos para a base de Moro, pois o Moro lá de longe percebe a grande evolução que o Vegeta teve e sabe exatamente aonde o Vegeta está por conta dos seus prisioneiros que acabaram sendo eliminados. Mas agora vamos voltar a falar sobre o Meros e o treinamento que ele está tendo com o Goku. O Meros, olhando para o Goku, ele diz o seguinte: já está na hora, e essa será a última vez que vamos nos enfrentar antes de irmos para a Terra. Ou seja, o Meros queria batalhar contra o Moro, literalmente. Então o Goku acaba dizendo: vamos continuar o nosso treinamento, e dessa vez eu vou usar tudo o que eu aprendi com você da última vez. Então o Meros vai usar todo o seu poder contra o Goku. Nesse momento que ele está elevando o seu Ki, ia se transformar, o Meros percebe uma coisa e diz: hã? Que é isso? Eles não estavam mais naquele palácio que lembra muito o palácio de Kami-sama, e sim, eles estavam do lado de fora. Eles foram teletransportados do nada. E foi por quem? Pelo Whis. Então o Whis diz o seguinte: já chega, isso é o suficiente. Então o Meros, suando, ele diz: e aí, irmão mais velho? O Goku diz: o quê? Seu irmão mais velho? Então o Whis acaba dizendo: já faz algum tempo, né, Meros? Como eu já suspeitava, você se deu conta disso tudo, não é? Então o Whis acaba dizendo que é impossível ocultar as coisas entre os anjos. Então o Goku, o quê?
Anjos? Meros, eu sabia que você era esse oficial, mas você é um anjo? Então o Whis, muito sério, ele diz o seguinte: Meros, um treino como esse, como já diz o nome, é só um treino. Se os dois lutam com todas as suas forças, isso já se torna um combate. O Meros abaixa sua cabeça e diz: sinto muito, Whis. Então o Whis acaba falando o seguinte: isso não é o pior de tudo. A sua intenção era ir para a Terra lutar com o Moro. Então ele responde: não, essa não era a minha intenção não. Então o Goku se intromete na conversa e diz: eu entendo isso, então os anjos não podem lutar no treinamento, certo? O Whis diz: exatamente, os anjos não podem lutar nem em treinamento. O Goku diz o seguinte: então o que ia acontecer se o Meros usasse todo o seu poder nesse treinamento? Então o Whis acaba dizendo o seguinte: os anjos que violam a lei são eliminados, sem deixar rastros. Então o Goku fica assustado e diz: eliminados? Eles morrem então? Então o Goku diz: não foi você mesmo que disse que anjos não morrem? Então o Whis acaba dizendo o seguinte: essa é a única maneira de um anjo desaparecer, não tem outro jeito. Esse é o tipo de criatura que somos, os anjos. Então a gente acaba descobrindo que os anjos são uma espécie de imortais, a não ser se eles violem as suas leis. Então o Whis, olhando para o Meros, ele diz: agora serei eu que encarregarei de você. Então o Whis chega no ouvidinho de Meros e diz o seguinte: seja grato por eu não te arrastar para o Daishinkan, hein? Então ele pega, bate o seu bastão e traz o Meros com o seu uniforme e, é claro, com o seu bastão celestial. Então ele, olhando para o Goku, e diz o seguinte: sinto muito, Goku, mas agora eu tenho que ir. Então ele bate o seu bastão e restaura as vestimentas e provavelmente os seus ferimentos. O Goku fica novo em folha. Então o Meros acaba dizendo que ele confia plenamente no Goku para derrotar o Moro. Então o Goku acaba dizendo que sim, ele vai conseguir derrotar o Moro. Então não terminou por aí as curiosidades sobre os anjos, pois o Whis olha para o Meros e diz o seguinte: venha, agora vamos voltar para o mundo celestial, ou seja, os anjos têm um lugar aonde eles ficam. Então esse capítulo 55 do mangá termina com o Whis dizendo o seguinte: até mais, Goku. E o Goku, extremamente desesperado, sem saber como ele vai voltar para a Terra, pois ele não sabe nem dirigir um carro, imagine pilotar uma nave. Então o capítulo termina com o Goku pedindo para que o Whis voltasse para ajudar ele no seu transporte. Então na legenda dessa última página diz o seguinte: o treinamento foi concluído, agora só resta a batalha. Minha Nossa Senhora! Moro está se aproximando do planeta Terra e o Goku terminou o seu treinamento. Ou seja, o Vegeta está também no seu treinamento final. Então eu quero que vocês comentem e deixem a sua opinião sobre esse capítulo 55 do mangá. E é claro, deixe seu like se vocês desejam deixar lá no comecinho do vídeo. E também, se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal, assim você vai perder nenhum vídeo novo quando sair. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo.